Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Lille e Chelsea, né, segunda semana aí de Champions League, segundo dia da segunda semana, né, vitória do Chelsea, grande vitória do Chelsea fora de casa, precisava ganhar o jogo hoje, depois da derrota em casa pro Valência, né, conseguiu hoje sair da França com os 3 pontos, com uma atuação bem interessante, gostei mais uma vez da atuação do Chelsea. Só um parênteses aqui, é muito legal ver que o Chelsea, com investimento para essa temporada, tá? Para essa temporada, sendo bem menor que o United e Arsenal, por exemplo, consegue apresentar um futebol mais coeso, mais competitivo que os dois times que jogaram na segunda-feira, por exemplo. Foi um jogo terrível dos dois. O Chelsea, com o Lampard, dá uma aula de como, pelo menos nesse início de temporada, como ser competitivo e montar o time com as peças que tem. Então é aquele negócio, não tem peça para fazer o time render. O Lampard está conseguindo fazer esse Chelsea render bem até. Óbvio, não é um time perfeito, é muito inconstante ainda em alguns momentos. Mas nos bons momentos rende mais que Arsenal e Manchester United, que já mostraram no início dessa temporada, né? E o jogo de segunda-feira foi terrível. Então eu queria fazer só um parênteses, né? Porque o jogo de segunda-feira chama atenção justamente para isso. E chama atenção para o jogo de hoje do Chelsea, que foi um jogo bem interessante. Não sobrou na partida, não dominou o Lille, impôs o volume, nem nada disso. Mas foi um jogo seguro de uma equipe com muitos jovens. O grande destaque hoje na escalação talvez tenha sido a presença do Reece James, né? Até foi bem decepcionante a atuação dele, por sinal. O Chelsea entrou para jogar num 3-4-3. O Aspilicueta voltando a fazer a zaga pela direita, né? Como já tinha feito nos tempos de Antônio Conte. E tinha rendido muito jogando por ali. E com o Reece James fazendo esse papel de ala. E o Alonso pelo lado esquerdo, o resto tudo normal. Kanté e Jorginho por dentro, Mount pela esquerda, William pela direita, o Abraham centralizado. O que a gente pôde ver mais ou menos ali até os 30 minutos do primeiro tempo foi um Chelsea que tinha posse de bola, que até conseguia chegar bem à frente para trabalhar essa posse dentro do campo ofensivo e usava muito das inversões, né? Então como é que era? O Jorginho iniciava jogadas, o Jorginho mais uma vez impecável, partidaça do Jorginho novamente. O que o Jorginho vem jogando nesse início de temporada é um absurdo. Na minha opinião, já está jogando mais do que ele jogou no início da temporada passada com o Maurício Sarri. Realmente, que jogador, que campeonato, que início de temporada está fazendo o Jorginho. E as jogadas eram iniciadas pelo lado direito, principalmente com o William. Então o William era o cara, era o condutor, o iniciador pelo lado direito, e as jogadas eram invertidas pelo lado esquerdo, onde tinha o Mount, onde tinha o Alonso. Por mais que o Chelsea não necessariamente produzisse algo, produzisse chances, o jogo como um todo não teve muitas chances, finalizações, foi muito mais um jogo de proximidade da área. Foi um jogo bom, as duas equipes estavam tentando estabelecer uma estratégia. Durante os 30 primeiros minutos, mais ou menos, o Chelsea talvez tenha se dado um pouco melhor. O gol sai até num belo lance, era uma aproximação do Tomori mais uma vez, o trio de zaga foi muito bem. Até vou falar um pouquinho depois, o gol foi novamente de falha individual, mas o time como sistema, principalmente nas recomposições por baixo, eu falei disso do Tomori lá quando eu fiz o vídeo no meio do ano. O Tomori é um zagueiro por baixo, pelo alto ele tem algumas dificuldades, mas por baixo ele ganha praticamente todas as bolas na recomposição e tem muita qualidade na saída. E o gol sai justamente assim, o Chelsea tinha espaço para ocupar o campo de ataque, até os zagueiros também, e o Tomori, que é o cara com maior qualidade técnica desse trio de zaga, os três sabem jogar com a bola no pé, mas o Tomori é o que mais sabe, ele vem se aproximando, tem espaço, mete uma bela bola por cima pro Abraham, que domina dentro da área, faz o giro e bate para fazer 1-0 de um Chelsea que não tinha muito volume, não tinha necessariamente não criava muitas chances de gol, mas era um time que ao tempo todo tentava causar desconforto à defesa do Lille. E causava, com as jogadas que começavam pelo lado direito, invertidas pelo lado esquerdo, Alonso participando muito bem, por mais que não fosse necessariamente efetivo, era um cara que o tempo todo dava opção pelo lado esquerdo. O Mason Mount até aparecendo um pouquinho nos movimentos de ir da esquerda para dentro, buscar se posicionar para receber a bola, por mais que não tenha sido tão efetivo em receber, em produzir como ele vem fazendo nessa temporada, até nem vive se a gente for pensar nos primeiros jogos do Mason Mount, ele foi muito bem, não vive mais um momento tão bom como teve no início da temporada, mas dava opção, aparecer para tentar receber, não tocava muito na bola, mas era um jogador que tenta participar. O Abraham até estava um pouco mais isolado ali na frente. Mas a parte do Jorginho, o Alonso pela esquerda e o William pela direita, que era o cara que iniciava, as jogadas partiam do William, por mais que não fosse tão efetivo, era um Chelsea que era melhor que o Lille, que quando roubava a bola tentava sair em contra-ataque. Então você tinha um centroavante que brigava muito, até tinha certa velocidade para incomodar o trio de zaga, você tinha o Ikoné pelo lado direito, estava até travando um bom duelo com o Alonso, em alguns momentos ele ganhou do Alonso, em alguns momentos perdeu, mas o Lille nesses primeiros 30 minutos não conseguiu fazer o seu jogo, que era roubar a bola e sair em velocidade de forma vertical com bolas longas. A partir dos 30 minutos, o gol do Chelsea até um pouco antes dos 30 minutos, mas a partir dos 30 minutos o Lille passa a ter um pouco mais de posse de bola e passa a incomodar o Chelsea. Dos 30 aos 40 minutos,
o Lille vive o seu melhor momento na partida e passa a incomodar um pouco mais o Chelsea. De novo, não eram necessariamente chances, jogadas que resultassem em finalizações, boas oportunidades de gol, mas era aquele desconforto, aquele jogo que você tem que ficar atento. Não era mais um jogo tranquilo como estava até os 30 minutos. E o gol sai numa jogada de escanteio, né? Tomori e Zouma acabam tendo erro de comunicação e o centroavante, né, o Osimhen, acaba conseguindo subir no meio dos dois e cabecear. Eles foram muito mal nesse sentido, o Zouma e o Tomori. Um estava na frente, o Zouma estava na frente, o Tomori estava atrás, os dois pulam e nenhum dos dois alcança a bola. Quem estava no meio que conseguiu alcançar, que foi o Osimhen, centroavante, até fez uma boa partida, brigou muito, né? Talvez tenha sido um dos melhores do Lille em campo hoje, né? E faz o gol. Até os 40 minutos o Lille consegue dar um calor maior pro jogo. Dos 40 minutos até o final da partida, o Chelsea cresce um pouquinho mais e aí as chances começam a ficar um pouco mais claras, né? De novo, nada de oportunidades muito boas, mas o Chelsea volta a conseguir ter um domínio sobre o jogo nos 5, 6 minutos finais. Na volta pro segundo tempo, o Lille volta bem melhor, né? E o Chelsea passa a sentir um pouquinho, não consegue mais encaixar o jogo que vinha funcionando nos 30 primeiros minutos do primeiro tempo. O Lille talvez vive o seu melhor período na partida, ali até os 60 minutos mais ou menos, onde saía em contra-ataque, incomodava bastante o Chelsea, inclusive chegou até a finalizar mais, mas como eu falei, não foi um jogo de muitas boas chances construídas. Eram mais aquelas jogadas que causavam desconforto e que hora ou outra resultavam numa finalização, né? Nesse sentido, o jogo foi ruim, talvez, na questão da finalização, do último passe para definir as jogadas. Isso os times talvez tenham pecado um pouquinho, né? Mas foi um jogo interessante de se ver, porque eram duas equipes que tinham propostas bem estabelecidas no jogo. E a situação do Chelsea muda no momento em que entra o Hudson-Odoi. Sai o Reece James. O Reece James até vinha participando um pouquinho mais pelo lado direito no segundo tempo, mas como um todo foi muito mal, até já tinha levado o amarelo no primeiro tempo, né, numa entrada por trás, né, e vinha muito mal. Pra mim, ele claramente estava sentindo o jogo. Dava pra ver no semblante dele, quando focava no rosto dele, que ele tava um pouco desconfortável. Eu não sei, pode ser da minha impressão, enfim, mas sei lá, eu achei que ele não tava muito bem hoje não, assim, questão psicológica mesmo. E o time passa a jogar no 4-2-3-1, a Spilicueta vira o lateral, o Hudson-Odoi passa a jogar pelo lado esquerdo. Já no jogo contra o Brighton, no sábado, ele foi o cara que forneceu a alternativa de velocidade pelo lado esquerdo, no momento em que o Brighton incomodava um pouco mais ali nos primeiros 15 minutos também do segundo tempo. Ele entra naquele jogo pelo lado esquerdo, é a jogada do segundo gol toda construída por ele, e basicamente o segundo tempo inteiro é dele puxando o contra-ataque pelo lado esquerdo. E hoje, por mais que não tenha conseguido ter tanto espaço por ali, a jogada do gol sai fruto de uma jogada individual dele, né? Uma jogada pelo lado esquerdo, ele consegue trazer a perna direita, cruza, e o Willian, que já vinha sendo um dos melhores jogadores do Chelsea no segundo tempo, pega de primeira, mascada, a bola ainda bate no chão, entra no gol para fazer o 2-1 e o Chelsea novamente ficar na frente do placar. A partir daí, o Frank Lampard faz uma alteração, ele coloca o Kovacic no intuito de preencher um pouco mais o meio campo, porque o técnico do Lille também coloca um homem mais para preencher o meio campo, tira um homem de lado, e fica com esse embate mais de meio campo, que nem era muito o que o Lille parecia querer, para ser bem sincero. Mas a partir daí o Chelsea, o jogo fica muito mais controlado, né? Afinal de contas, se você tem agora Jorginho, Kanté e Kovacic por dentro, você tem uma qualidade com a bola no pé um pouco maior, né? Então o jogo passa a ser bem administrado, e a partir do gol do Chelsea, a partida tem muito poucos momentos de intensidade, de fato em que houvesse algum perigo, enfim. O jogo termina bem morno, por sinal, assim, com o Chelsea controlando bem a partida, bem mesmo. O Willian até sai machucado, depois entra o Pedro, e o Lille até naturalmente tentaria tomar as rédeas do jogo, passa a ter novamente um pouquinho mais de posse de bola, mas não consegue ser tão efetivo, ser tão perigoso, né? Talvez alguns momentos ali com uma falha de posicionamento de algum dos zagueiros, em que resultasse num lance um pouco mais perigoso, mas não necessariamente por conta de trabalho de jogo do Lille, de tentar confundir a defesa do Chelsea em nada. Era mais alguns erros que resultavam em alguns lances de perigo, né? Talvez o momento onde o Lille estivesse mais próximo de fazer o gol foi numa falha individual do Kepa, né? O Kepa acaba saindo errado, o jogador, acho que é o Ikoné, se eu não me engano, consegue recuperar, mas logo o Kepa consegue impedir que o chute aconteça, ele rouba a bola no pé do jogador, interfere no lance e nada demais acontece. Mas talvez esse tenha sido o mais perigoso da partida, a partir dos 70 minutos, quando o Chelsea começa a ser mais administrador do jogo. Então, boa partida do Chelsea, precisava da vitória, foi uma partida bem segura, por mais que não tenha criado muitas chances, né? O primeiro gol foi bem bonito, inclusive, os dois gols foram bem bonitos, né? O primeiro gol até, mas foram assim, não foram necessariamente gols coletivos, foram gols de jogada mais individual. Mérito do Tomori de achar o espaço e mandar a bola por cima, e do Abraham de dominar, fazer o giro, e da jogada do talento do Hudson-Odoi e do talento também do Willian para pegar de primeira, né? Talvez com a bola no chão, o Chelsea tenha tido dificuldade de infiltrar
na defesa bem montada do Lille, né? Apesar de o tempo todo tentar. No jogo contra o Brighton também foi assim. Jogada iniciada pelo lado direito, terminada pelo lado esquerdo. As inversões muito rápidas que o Chelsea tenta fazer. Destaques positivos da partida. O Willian, dos últimos 4 jogos, o Willian, falo sem sombra de dúvidas, vem sendo o principal jogador ofensivo do Chelsea. Por mais que erre bastante em alguns momentos, ele é o cara que toma a iniciativa para partir do lado direito e acelerar por ali. O Willian vem fazendo um bom início de temporada, já uns 4 jogos sendo o principal jogador. Jorginho, que temporada faz o Jorginho? Se o Willian é o melhor jogador ofensivo, o Jorginho é o melhor jogador como um todo do Chelsea nesse início de temporada. Desarma, sustenta o meio campo, inicia jogadas, distribui como ninguém. Que jogador, que temporada vem fazendo o Jorginho? Alonso, bela atuação do Alonso, não só ofensivamente, por mais que não tenha sido efetivo e produtivo, porque foi bem difícil de criar no jogo de hoje, pra ser bem sincero, mas deu muita opção. O tempo todo tava o Alonso aberto para receber bola ali na jogada de diversão, e defensivamente foi muito produtivo, principalmente no segundo tempo, onde o Lille tentou crescer um pouquinho mais, né? Então, Alonso muito bem, bom ver ele recuperando. Sempre teve dificuldades ofensivas desde a época do Antônio Conte. Ficou isso mais escancarado quando teve que jogar com o Maurício Sarri num esquema com uma linha de 4, onde teria dificuldades porque era menos protegido. Na linha de 3, né, ele jogando numa linha de meias de 5, né, com 3-4-3, de 4 por dentro, naturalmente ele seria mais protegido por conta dos 3 zagueiros, porque tinha Kanté e Matip por dentro, né? Com o Maurício Sarri isso ficou escancarado a dificuldade defensiva, tanto que ele foi muito xingado, né, muito criticado na temporada passada. Vem evoluindo bastante nessa temporada, recuperando a confiança, jogando bem. Bom ver ele voltar a jogar. Reece James achei que foi bem decepcionante mesmo, uma atuação bem ruim, né? O Tammy Abraham fez o gol, ficou até um pouco sumido, até tentou brigar por uma bola ou outra, mas ficou um pouco sumido o Abraham, eu achei. Mason Mount dá muita opção, consegue alguns belos lances, principalmente para incomodar a posse de bola no momento onde o Chelsea precisa recuperar, e está fazendo muito bem essa função, apesar de ter caído nos últimos jogos no sentido de produção ofensiva. Mas é normal, é jovem, é normal essa oscilação, tá? Então é isso, grande vitória do Chelsea, precisava vencer hoje, e aí, grande vitória, jogo bom, boa partida, bem segura. Frank Lampard aí, fazendo um bom início de temporada, bom trabalho do Frank Lampard nesse início com o Chelsea, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.